Na aula de hoje, nós focaremos na classe Agaricomycetidae. E nós vamos começar pela ordem Boletalis. E depois nós focaremos em algumas famílias da ordem Agaricales, que é a ordem mais diversa do subfilo Agaricomycotina, com cerca de 13.000 espécies. Começamos então pela ordem Boletalis, que apresenta 19 famílias e cerca de 1.300 espécies. No Brasil é relatado 14 gêneros e 92 espécies. As espécies da ordem crescem no solo ou, raramente, em madeira, sendo que a maioria das espécies forma ectomicorrizas. Apresentam formas variadas, desde ressupinados a crostosos e também gasteroides, lamelados ou ainda poroides. Aqui eles apresentam algumas imagens, como o gênero Scleroderma, da família Sclerodermataceae, e o gênero Suilus, da família Suiliaceae, ambos fotografados na Floresta Nacional de São Francisco de Paula. E também trago duas imagens de espécies micoparasíticas, como Gomphidius subroseus, da família Gomphidiaceae, que parasita espécies justamente do gênero Suilus, e a espécie Pseudoboletus parasíticos, aqui em um amarelo mais escuro, pertencente à família Boletaceae, e que nessa imagem está parasitando a espécie Scleroderma citrina, ou seja, um outro fungo. Dentre as 19 famílias da ordem Boletalis, eu destaco a família Boletaceae, com 59 gêneros e cerca de 787 espécies, muitas delas cosmopolitas, sendo 54 espécies citadas para o Brasil. As espécies dessa família apresentam um himenóforo tubular poroso, como a gente pode visualizar aqui na imagem da espécie Pulveroboletus auriflammeus. As espécies da família são, em grande maioria, comestíveis, mas algumas são tóxicas, como a espécie Rubroboletus satanas, ou satanás, conhecida popularmente como boletus do satanás, que ocorre em regiões quentes da Europa e pode causar sérios problemas gastrointestinais, mas com poucos casos de intoxicação, devido principalmente à sua coloração e o cheiro podre, que acaba desencorajando a sua experimentação. E, dentre as espécies comestíveis, destaca-se Boletus edulis, conhecido popularmente como cogumelo porcine, que é uma espécie ectomicorrízica e comestível, sendo amplamente distribuída no hemisfério norte, em toda a Europa, chegando até o Marrocos, na Ásia e na América do Norte, chegando até ao México. A espécie ela não ocorre naturalmente no hemisfério sul do planeta, mas foi aparentemente introduzida acidentalmente na África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. E a espécie Boletus edulis, na realidade, forma um complexo de espécies de difícil distinção que coletivamente é chamado de Boletus edulis sensulato. E é usualmente vendido desidratado e estima-se que a venda atinja 3.000 toneladas por ano na Europa. E várias tentativas de cultivo já foram realizadas, mas sem sucesso. Ou seja, as espécies são coletadas diretamente na natureza. E chegamos na ordem Agaricales, que, como eu já mencionei, é a ordem mais diversa do subfilo Agaricomycotina, com cerca de 13.000 espécies distribuídas em 31 famílias. Então, as suas espécies apresentam basidiocarpos membranosos a carnosos até quase coriáceos, mas nunca lenhosos ou duros. No Brasil são citadas cerca de 924 espécies e no restante da aula veremos algumas famílias dessa ordem, a ordem Agaricales.
Começando pela família Amanitaceae, muito conhecida pela espécie Amanita muscaria, que é o famoso cogumelo do desenho dos Smurfs, né, uma espécie tóxica e alucinógena. A família Amanitaceae ela apresenta 3 gêneros e cerca de 520 espécies. E no Brasil ocorrem 2 gêneros. O gênero Amanita, com cerca de 17 espécies, muitas dessas 17 são exóticas, associadas a plantios de coníferas, e o gênero Limacella, com 2 espécies. O gênero Amanita forma ectomicorrizas e apresenta uma volva bem desenvolvida aqui na base do estipe e pode ou não apresentar escamas no píleo. Então, algumas espécies são comestíveis, mas a maioria tóxica. Por exemplo, a Amanita rubescens é comestível, embora seja tóxica se ela for consumida crua, porque ela pode conter uma hemolisina que pode, inclusive, destruir os glóbulos vermelhos e que acaba se volatilizando se o cogumelo for cozido. Já a espécie Amanita exitialis, é a espécie responsável pelo maior número de intoxicações em humanos e fatalidades no sul da China. Isso porque as toxinas, nesse caso, não são destruídas com o cozimento. E aqui eu deixo um link para o vídeo cujo título é Fungos e o Natal, disponibilizado pela professora Maria Alice Neves, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma das grandes micólogas do Brasil, contando, ou talvez até mesmo desfazendo um pouco a nossa visão sobre o Natal, né, e como isso está relacionado aos fungos. Então, aproveitem e visualizem esse vídeo. E, seguindo nossa aula, temos a família Agaricaceae, que apresenta cerca de 85 gêneros e 1.340 espécies, ou seja, só essa família sozinha, ela representa cerca de 10% das espécies da ordem Agaricalis, que é o assunto dessa aula, né? E as suas espécies elas ocorrem em substratos variados, terrícolas, umícolas, e com mais frequência nesses 2 ambientes, mas também ocorre em madeira ou sobre musgos. Já as espécies dessa família não formam micorrizas e apresentam um himenóforo lamelar e um basidioma variado. Muitas espécies dessa família são comestíveis, mas várias também são tóxicas, como a espécie Agaricus xanthodermus, e algumas, inclusive, podem até mesmo serem mortais, né, ao contrário de algumas famílias onde isso não ocorre. Bem, dentre as espécies comestíveis, destaca-se Agaricus subrufescens, conhecido popularmente como cogumelo do sol, sendo bastante encontrado em supermercados aqui no Brasil. E talvez o cogumelo comestível mais conhecido mundialmente e pertencente a essa família Agaricaceae é o champignon. Caso não saibam, a espécie Agaricus bisporus, se ela for colhida antes do desenvolvimento total do basidiocarpo, é o que nós conhecemos então como champignon. Mas ele também pode ser consumido quando o basidiocarpo ele está totalmente desenvolvido. E aí ele é conhecido popularmente como cogumelo portobello, sendo também encontrado em muitos mercados. Inclusive eu considero até mais saboroso que o próprio champignon. Outro gênero interessante da família Agaricaceae é o gênero Coprinus, que em latim significa vivendo em estrume, mas na realidade o nome em inglês, Inky cap, é o que melhor descreve a sua característica, que as suas lamelas elas se autodigerem para liberar os esporos, produzindo um líquido escuro, dando então o nome popular, né, Inky cap. E esse pílio ele se liquefaz para liberar então os basidiósporos. E como nós vimos lá na primeira aula da disciplina, nós vimos que as formigas que cultivavam fungos em seus ninhos para alimentar as suas larvas, essas formigas justamente cultivavam um desses fungos que elas cultivam, pertence à família
agaricácea, a espécie Leucoagaricus gongylophoros, que é comido e dispersado pelas formigas, nunca ocorrendo fora dos ninhos dessas formigas. Seguindo nossa aula, outra família que chama muito atenção é a família Lycoperdaceae, cujas espécies são conhecidas popularmente como puffballs. Os puffballs, nesse caso, considerados puffballs verdadeiros. Então, na família se destaca o gênero Lycoperdon, com cerca de 50 espécies, com representantes no Brasil e, inclusive, no Rio Grande do Sul, como Lycoperdon perlatum, que vocês podem visualizar aqui nessas duas imagens fotografadas na Floresta Nacional de São Francisco de Paula. Então, as espécies da família possuem um exoperídeo que se quebra e se esfarela, como a gente pode ver os seus restos aqui, mais escuros nessa imagem, revelando então o endoperídeo, que é a parte mais clara aqui, que em seu interior produz os basidiósporos, que são então liberados por essa abertura denominada ostíolo. Então, como os esporos eles não são produzidos externamente, como nos cogumelos, nas lamelas dos cogumelos, eles não são ejetados ativamente, eles precisam de alguma ação mecânica para serem liberados, como, por exemplo, algum animal pisando sobre o basidiocarpo, ou até mesmo gotas de chuva, como a gente pode visualizar aqui nessa animação, caindo sobre o endoperídeo e causando essa nuvem de basidiósporos. Então, a família Lycoperdaceae apresenta muitas espécies comestíveis e incluía anteriormente, antes de haverem todas essas análises moleculares de DNA, ele incluía também a família Geastraceae, que compreende as espécies popularmente conhecidas como estrelas da Terra, que nós vimos na aula passada. Uma família também muito importante é Strophareaceae, que apresenta 18 gêneros e cerca de 1.316 espécies, em sua maioria espécies cosmopolitas. Apresentam caracteristicamente uma esporada vermelha a amarronzada, e muitas espécies são comestíveis, como, por exemplo, Gymnopilus pampeanus, consumido na Argentina e no Uruguai, onde ele é servido no prato conhecido popularmente como chivito. E no Japão ele é conhecido pelo nome Waraitake, e se crê que possui efeitos alucinógenos quando consumido cru. E justamente na família Strophareaceae é que se encontra o gênero mais conhecido de cogumelos alucinógenos, o gênero Psilocybe. Das 216 espécies conhecidas globalmente de fungos alucinógenos, cerca de 116 espécies pertencem ao gênero Psilocybe, sendo então o mais diverso gênero dentre os cogumelos alucinógenos, e possuindo um efeito similar ao LSD. Então, no Rio Grande do Sul, é possível se encontrar algumas espécies de Psilocybe, nem todas alucinógenas, mas uma das mais comuns é Psilocybe cubensis. E uma família que chama muita atenção devido à sua morfologia é a família Nidolariaceae. Nela nós temos o gênero Cyathus, que é conhecido popularmente como ninho de pássaro. A própria morfologia já nos lembra realmente um ninho de pássaro. As espécies de Cyathus, elas são muito pequenas e possuem esse corpo de frutificação que lembra um ninho de pássaro contendo alguns ovos, mas que esses corpos de frutificação são chamados de perídeos, e no seu interior esses ovos, parecem ovos, entre aspas, são chamados de peridíolos. E justamente no interior dessas estruturas é que são formados, então, os basídeos e basidiósporos. Nós podemos, então, ver aqui um desenho esquemático de um peridíolo e aqui um corte longitudinal em seu interior, aqui basídeos e basidiósporos. Então, esse peridíolo ele é conectado à parede do perídeo e ele tem esse formato, o perídeo, esse formato de taça. E aqui esses peridíolos
eles têm na sua base uma bolsa que em seu interior possui a chamada corda funicular. Essa corda funicular está contida dentro dessa bolsa e o que acontece é que quando uma gota de chuva atinge o perídio, esses peridíolos eles são ejetados e essa bolsa ela é rompida, liberando essa chamada corda funicular. Então, a porção final dessa corda funicular ela é pegajosa e chamada de ápteron. E ela fica exposta durante esse voo, essa dispersão, quando ele é ejetado. Então, quando o ápteron ele encontra um obstáculo, nesse exemplo aqui uma planta, ele faz com que a corda funicular então se enrosque nessa planta e prenda o funículo, garantindo então, assim, a dispersão dos basidiósporos. Então, se vocês quiserem ver um vídeo de dispersão do ninho de pássaro, eu deixei aqui um link para um vídeo no YouTube. E eu pude presenciar não o momento de dispersão, mas o resultado final, né, da dispersão em uma saída a campo que eu realizei na cidade de Dom Pedro de Alcântara, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Né? Vocês podem ver aqui uma espécie de ciatus. Ela estava crescendo sobre um esterco. E a gente pode ver então a corda funicular prendendo não um, mas mais de um peridíolos aí, inclusive prendendo ainda ao perídio. Outra família de destaque é a família Omphalotaceae, principalmente devido à presença da espécie Lentinula edodes, conhecida popularmente como shiitake, o qual eu considero um dos cogumelos comestíveis mais saborosos. A família Omphalotaceae ainda está sendo recircunscrita com base em caracteres moleculares e passou a incluir espécies antes pertencentes às famílias Marasmiaceae e Tricolomataceae. Portanto, eu ainda não obtive um número aproximado de gêneros e espécies para essa família. E nela, o gênero mais diverso é Gymnopus, com cerca de 300 espécies, onde eu trago aqui como exemplo Gymnopus dryophylla, uma espécie que ocorre na França. E outra família de destaque é a família Pleurotaceae, com 4 gêneros e cerca de 94 espécies. Não é uma família muito diversa, mas onde se destaca principalmente o gênero Pleurotus, com 5 espécies encontradas no Brasil e 3 dessas espécies ocorrem no Rio Grande do Sul. Uma delas está nessa imagem à direita, fotografada na Floresta Nacional de São Francisco de Paulo. Essa espécie que é comestível, que eu tive a oportunidade de provar, assim como também outra espécie comestível muito conhecida, que é Pleurotus ostreatus, conhecida popularmente como iratake, ou cogumelo ostra, ou ainda shimeji, mas que nesse caso não é nativa do Rio Grande do Sul, mas muito cultivada e comercializada no Brasil, sendo que a fase inicial do basidiocarpo, essa fase inicial de desenvolvimento aqui no Brasil é chamado de shimeji, e quando mais bem desenvolvido, como vocês podem visualizar aqui na imagem, ela passa a ser chamada de iratake ou cogumelo ostra. E também a gente pode observar, a partir dessas duas imagens, que são espécies que crescem sobre madeira em decomposição. E entrando no assunto dos cogumelos comestíveis, eu vou lhes apresentar as principais espécies cultivadas e não cultivadas que são consumidas mundialmente. Ainda na família Pleurotaceae, temos a espécie Pleurotus djamor, conhecida popularmente como cogumelo ostra rosa. Nós também temos a espécie Ipsizygius tessellatus, da família Tricolomataceae, consumida e conhecida popularmente no Japão como shimeji ou buna shimeji. Temos ainda a espécie Grifola frondosa, da família Meripilaceae, ordem Polyporales, que nós vimos na aula passada, conhecida popularmente como maitake, e a espécie Flammulina velutips, da família Physallacriaceae, conhecida como enoctake. Todos esses 4 exemplos
e juntamente com Pleurotus ostreatus, né, o shiitake, cogumelo ostra, e Lentinula edodes, o shiitake, espécies muito consumidas e cultivadas. E estima-se que o mercado global de cogumelos movimente cerca de 42 bilhões de dólares anualmente. E de um universo de 225 ordens e mais de 10 mil gêneros que compõem toda a diversidade de fungos no planeta, apenas 18 ordens, uma pequena fração, e 114 gêneros são confirmados como comestíveis. Então a gente pode ver nesse círculo abaixo a distribuição das espécies comestíveis nessas 18 ordens, e a gente pode perceber que a maioria das espécies, 152 espécies, pertencem justamente à ordem Agaricales. Seguido então pela ordem Russulalis, depois Boletales, Polyporales, todas essas pertencentes ao filo Basidiomycota, e seguida pela ordem Pezizales, já do filo Ascomycota, ao qual então pertencem as trufas e os cogumelos moreus. Então, dentre esses 114 gêneros comestíveis, 85% das espécies cultivadas pertencem a 5 gêneros, como a espécie Lentinula edodes, shiitake, o gênero Pleurotus, onde podemos então destacar Pleurotus ostreatus, que é o cogumelo ostra, o gênero Auricularia, que nós vimos na aula passada, né, aqui as famosas orelhas de judio, o gênero Agaricus, ao qual pertence então o champignon, e o gênero Flammulina, ao qual pertence o Enoctaque. Mas existem alguns gêneros não cultivados, ou seja, coletados na natureza, que são muito consumidos, onde destacam-se Rússula, Lactários, Cantarelos, Amanita e Boletus. Então, dentre esses gêneros não cultivados, eu lhes trago alguns exemplos de algumas espécies muito consumidas. Boletus edulis, conhecido popularmente como porcine, né, que, como eu mencionei anteriormente nessa aula, é amplamente distribuído no hemisfério norte, sendo muito consumido então na Europa e na Ásia. Depois temos Cantarelos cibarius, conhecido no inglês como Golden Chanterelle, ou no francês como Giroles. Ele é muito apreciado, ele é micorrízico e associado a árvores de pinos, árvores com pelo menos 25 anos de idade, e é coletado entre julho e outubro, sendo encontrado então na Ásia, América do Norte, Europa e Austrália. Outra espécie muito consumida e apreciada, Lactários deliciosos, da família Russulaceae. E é um dos cogumelos assim mais fáceis de serem identificados, ocorre inclusive no Rio Grande do Sul, pois ele é uma espécie micorrízica que ocorre, cresce então sob pinheiros, né, as plantações, então essas plantações comerciais de pinos, muitas vezes esse cogumelo ocorre. Então ele tem essa cor alaranjada, sem volva, sem anel, em torno do estipe. O píleo ele pode alcançar entre 5 a 12 centímetros, então cogumelo mediano para grande, e possui vários círculos concêntricos no topo, né? E o basidiocarpo, quando cortado, ele exuda um látex líquido alaranjado que posteriormente adquire esse tom esverdeado que vocês podem ver aqui na imagem, o que faz, infelizmente, com que muitos acabem deixando de lado ele, não consumindo, mas ele é um cogumelo muito saboroso. Já em relação ao gênero Amanita, que existem várias espécies comestíveis, mas também muitas espécies tóxicas, eu trago aqui a espécie Amanita caesari, conhecida como cogumelo de César, né, muito apreciado na Europa, sendo tradicional na Itália, onde é chamada de fungo reale. Ele ocorre no sul da Europa e norte da África, mas se distribui também na região dos Balcãs, na Hungria, na Índia e na China. E aqui, como último exemplo, a espécie Russula virescens, da família Russulaceae, que pode ser reconhecida pelo seu característico píleo
nessa coloração verde pálido, mede até 15 centímetros de diâmetro, e a superfície pode ser coberta com manchas mais escuras, esverdeadas. Ele é considerado um dos melhores cogumelos comestíveis do gênero Russula e é especialmente popular na Espanha e na China, com um sabor que é descrito como leve, sabor de noz frutado ou meio adocicado, e ele pode ser consumido sendo cozido, grelhado, frito ou até mesmo comido cru. Eu não coloquei fotos aqui, mas eu também não posso deixar de mencionar as trufas, que nós vimos em uma das aulas do Filas Comicota, que também não é cultivada comercialmente. E também algumas espécies do gênero Morchella, que nós já vimos em outra aula, conhecida como Morels, que recentemente começaram a ser cultivadas com sucesso na China, como a gente pode observar nessa imagem. Bem, continuando e trazendo algumas informações interessantes sobre cogumelos comestíveis, é sempre legal a gente fazer uma comparação de cogumelos com outros alimentos. E é inevitável a gente, por exemplo, comparar cogumelos às plantas. O valor nutricional das plantas geralmente é baixo. Então, essa razão entre carbonos nutrientes em diferentes espécies e partes das plantas acaba variando muito. Mas a razão entre carbono, nitrogênio e carbono, fósforo nas folhas acaba variando geralmente entre 25 partes para 1 a 100 partes para 1 em relação ao nitrogênio e entre 450 partes para 1 a 1850 partes para 1 em relação ao fósforo. Então, para a gente conseguir obter uma grande quantidade de fósforo e nitrogênio, a gente precisa consumir uma grande quantidade, né, de alimento de folhas, né, de plantas no caso, para obter, acaba obtendo, querendo ou não, uma pequena quantidade, né, de nitrogênio e fósforo. Componentes esses que são muito essenciais para a produção de enzimas, proteínas, DNA, entre outras estruturas. Já o micélio de fungos, ele apresenta geralmente uma razão carbono e nitrogênio de 35 para 1 e de carbono e fósforo de 505 para 1. Então, com isso eu preciso consumir muito menos conteúdo para obter uma quantidade de carbono e nitrogênio, salientando então os cogumelos como uma ótima fonte de nitrogênio e fósforo. E sendo muito comum o seu consumo por artrópodes, né? Mas também uma alternativa para os humanos com a dieta vegetariana. Então aqui nessa tabela nós podemos ver a composição aproximada por 100 gramas de peso fresco ou cogumelos crus comparados a outros alimentos. Então aqui em azul eu destaquei 6 espécies de cogumelos que são listadas aqui nessa tabela. E notem que das 6 espécies, o conteúdo de água, que é essa primeira coluna aqui, varia entre 88% a 92% de água. Ou seja, a água compõe grande parte do peso fresco dessas espécies de cogumelo. Entretanto, quando a gente seca essas espécies, entre 35% e 40% do seu peso seco são proteínas. E essas proteínas elas são consideradas proteínas de qualidade devido à presença de aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que nós, seres humanos, não somos capazes de sintetizar. E em fungos cultivados, as espécies cultivadas comercialmente, os níveis de aminoácidos essenciais são cerca de 30% do conteúdo total de aminoácidos disponíveis nessas espécies. Então, como exemplo, em Agaricus bisporus, o champignon, os níveis dos aminoácidos treonina, valina e fenilalanina são comparáveis à carne, enquanto metionina e cisteína são abaixo do que encontrado em carne, mas os demais aminoácidos essenciais apresentam níveis levemente abaixo dos encontrados na carne. E outra informação interessante é que os cogumelos eles são pouco calóricos, como a gente pode observar aqui nessa segunda coluna, comparados a outros alimentos, como, por exemplo, grão de milho, né, ou ainda a soja. Então,
podem ser alimentos utilizados para aquelas pessoas que estão em dieta. E aqui nós podemos ver uma tabela comparativa entre cogumelos e outros alimentos, novamente, mas em relação ao conteúdo de minerais a cada 100 gramas de alimento cru. Então, em verde aqui, eu destaquei as 6 espécies de cogumelos, sendo que aqui a espécie white mushroom ela corresponde ao champignon e o oyster mushroom corresponde ao cogumelo ostra, né? E as demais 4 espécies aqui correspondem aos nomes populares que são utilizados no mercado, né? Shiitake, nokitake, maitake e as morels. Então, as colunas em vermelho estão marcando o cálcio e o sódio, que apresentam menores quantidades nos cogumelos comparado a outros alimentos. Entretanto, notem que os cogumelos morels, que eles não são comuns no Brasil, mas mais na Ásia, apresentam alta quantidade de cálcio, superando alimentos inclusive como frango, hambúrguer, batata, e também alta quantidade de sódio, que supera outros alimentos como, por exemplo, espinafre, batata e a soja. Já as colunas em azul, elas estão marcando minerais que estão presentes em maior quantidade nos cogumelos em comparação a outros alimentos, né? Sendo então esses minerais o ferro, fósforo, potássio e cobre. Notem que os cogumelos morels eles se destacam novamente, né, em todos esses minerais, mas o cogumelo shiitake e o cogumelo ostra, que eles podem ser encontrados nos nossos mercados, eles apresentam uma quantidade de cobre e potássio maiores, por exemplo, que o frango, a carne, né, aqui como o hambúrguer, né, e inclusive apresentando quantidades de ferro e fósforo em quantidades semelhantes, então, a esses dois exemplos de carne. E em relação a todos os minerais, vendo eles em conjunto, eu vejo que para muitos deles, os cogumelos eles apresentam valores semelhantes à soja, sendo então os cogumelos uma boa alternativa de consumo aos humanos com uma dieta vegetariana. E era isso que eu queria lhes mostrar nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto extremamente interessante, que são os cogumelos comestíveis. E segue a bibliografia que eu utilizei. E espero vocês para a próxima aula.